Formosa. Nasci em 19/5/1955, na floresta amazônica, num lugar chamado Meneruazinho, que é afluente do rio Juruá, no Amazonas. Lá onde eu nasci, o vizinho mais próximo que nós tínhamos lá era tipo 8 dias de canoa, assim, para chegar no vizinho mais próximo. Eu nasci num lugar onde havia realmente floresta, só floresta, nós, né? Basicamente a família, né? Eu cheguei na União do Vegetal. Na época que eu cheguei, realmente o que havia era a sede geral, que era em Porto Velho, né? E o núcleo Calpuri de Manaus, né? Então, eu cheguei numa época em que havia poucas pessoas na União do Vegetal. Eu não sei mensurar o número de discípulos que tinha na União do Vegetal, mas eu acredito que era numa faixa aí de no máximo umas 400 pessoas. Era bem no início mesmo. E cheguei no Calpuri, bebi vegetal pela primeira vez no Lago do Arara, a convite de um irmão meu chamado Edmilson, que ele já até desencarnou. Quando eu cheguei, eu tinha vindo de fora visitar a minha mãe e encontrei com Edmilson. Eu estava numa mesa de um bar, aí ele me falou da União do Vegetal, né? Eu, a princípio, ele falou que ele na época já era do corpo instrutivo, mas eu não acreditei muito no que ele havia falado a respeito de estar seguindo uma religião, porque ele era uma pessoa assim, viciada, né? Bebida alcoólica, assim como eu. Então, eu não acreditava muito no que ele estava falando, mas eu também não vou perder nada aceitando esse convite, né? Para beber o vegetal no Lago do Arara. E assim nós fizemos. Aí quando chegou lá no Lago do Arara, bebi o vegetal. Realmente foi uma experiência muito forte para mim, porque eu pensava até que eu ia desencarnar, né? Borracheira muito forte. E eu procurava o meu irmão para saber onde é que ele estava, e o cara estava na beira, lá pelo meio do mato. Eu digo, poxa, meu Deus, como é que esse camarada me traz para um lugar desse e me abandona aqui, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu fechava o olho e estava vendo, eu abri o olho e estava vendo algumas coisas que eu não queria ver. Aí eu digo, pronto, endoidei, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Você dizer que foi uma borracheira muito forte. Nessa borracheira que eu tive no Lago do Arara, eu tive o merecimento de ver algumas coisas que eu vinha fazendo a nível de desorientação mesmo, sabe? Eu não estava... Eu tinha assim um parâmetro a seguir, né? Não tinha uma religião. Mas o vegetal me mostrou aonde eu poderia chegar e a possibilidade de haver uma transformação. Então, nessa primeira sessão, eu fui quase que levado a tomar uma decisão de seguir um caminho de Deus, né? Foi aonde eu me libertei da bebida, das coisas, né, de drogas. Então foi uma experiência muito forte mesmo. Eu até digo que se eu não tivesse na União Vegetal, da vida desregrada que eu vivia, eu não tinha mais uns 5 anos de vida, né? Naquela época. Eu era bem jovem, cheguei na União Vegetal com 19 para 20 anos, né? Mas já estava completamente bombardeado, né, com drogas. E de lá eu me enganjei mesmo no trabalho da União. Me comprometi com as coisas da União do Vegetal e venho trabalhando, né, durante esse tempo todo aí, fazendo o que eu posso fazer. Mas de uma coisa é certa, eu venho seguindo o Mestre Gabriel. A gente sabe que todas as pessoas que estão no União do Vegetal, principalmente os mestres, todos eles têm uma história de vida que merece de nós respeito, consideração. Mas o mestre que eu estou seguindo é o Mestre Gabriel, porque o Mestre Gabriel ele não vacila, ele não escorrega, ele não cai,
Quando ele vai no fundo do poço é para salvar alguém que está morrendo afogado, então ele vai no fundo do poço. Então é esse mestre aí que eu quero sempre estar seguindo, porque em todas as horas que eu precisei, que eu preciso dele, ele sempre tem me amparado, mas porque eu também não meço esforços para contribuir com essa obra, porque é algo muito importante, criado por ele, recriado pelo mestre Gabriel, né? Criado por Salomão, recriado pelo mestre Gabriel. Esse caminho de luz que possibilita às pessoas, todos nós, né, termos uma condição de se salvar das coisas que não são legais. E ele também criou a União do Vegetal com o objetivo de tirar o embaraço da vida das pessoas. Então isso para mim é uma coisa muito importante. Apesar das circunstâncias da vida, das atribulações que é sujeito cada um passar, assim como eu passei também alguns testes, alguns obstáculos, né? Mas ele me dá a condição de, no meu coração, ter um sentimento maior, que é o sentimento de gratidão por todas as coisas que eu e minha família venham recebendo durante todos esses anos que nós pertencemos à União Vegetal. Quando eu vim para cá, para Natal, na realidade eu não programei nada em vir para Natal, né? O Júnior passou no Cefet e veio fazer faculdade aqui em Natal. E eu vim para ver onde é que ele ia ficar, alugar um espaçozinho para ele poder fazer, né, que ele desenvolveu o projeto dele, né, de faculdade e tudo. Aí quando eu cheguei aqui em Natal, eu achei a cidade muito legal, assim, a energia da cidade muito boa, chamou muita atenção. E no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu fui naquele shopping Seaway que estava iniciando, né, para dar uma sondada a respeito de trabalho. Aí lá eu fui contratado para trabalhar no shopping Seaway, para construir lá uma parte lá que ainda estava em construção. No primeiro dia que eu cheguei, aí eu achei legal, porque é uma oportunidade de trabalho e tudo mais. Aí eu fui contratado e aí eu fiquei 3 meses trabalhando, né, vendo as coisas e tal. No início não foi muito fácil, porque vieram junto comigo, veio Marciléio, veio o Hugo e a Neide, o casal, né, e eu tinha, como vamos dizer assim, uma responsabilidade de possibilitar a eles também trabalho, né. Então houve assim algumas dificuldades, mas foram vencidas. E aí foi isso que aconteceu, né? Basicamente foi isso. Eu não tive assim uma razão, outra razão para vir para Natal, né? Das cidades que nós moramos, fora Rio de Janeiro, foi a cidade que eu mais gostei de morar, foi Natal. Cidade tranquila, muito boa, energia boa, né? As pessoas também. Quando eu iniciei mesmo lá no Calpuri, eu iniciei no Calpuri, depois nós fomos iniciar o Núcleo Tiwako, em Manaus ainda. Núcleo Tiwako. Depois do Núcleo Tiwako, eu também participei na construção do núcleo Sama, Princesa Sama. Aí depois eu vim para o Rio de Janeiro, me casei, vim para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro nós desenvolvemos um trabalho muito bom lá, inclusive mestre Monteiro foi representante de lá do núcleo, né? E ele me deu assim, um apoio muito valioso, né, na minha estadia lá no Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro nós tivemos também um trabalho de início no núcleo Janaína. Rio de Janeiro, o núcleo Popuramanta, que é o núcleo mãe. Aí depois teve o núcleo Janaína, depois teve o núcleo Camalango, já em Petrópolis, né? Que houve de uma certa forma, não tive na frente dos trabalhos, mas tive lá como incentivador do trabalho que foi realizado pelo mestre Domingos, né? Depois, quando eu saí do Rio de Janeiro, eu fui para São Paulo, morar numa cidade chamada São José do Rio Preto, e lá eu frequentava Uberlândia, que era 300 quilômetros de onde eu morava. Lá nós passamos um tempo, onde eu fui também mestre representante lá. E também tive assim, uma participação bem importante também no núcleo Samaúma de São Paulo, né?
que eu frequentava muito no Samaúma e minha família também. E depois então daqui de Natal, que eu vim para Natal, quando eu cheguei aqui em Natal, ainda havia assim algumas carências a nível de instalações, né? E eu fiz o que eu pude fazer no sentido de melhorar, de ampliar as instalações para o melhor atendimento das pessoas. Aí peguei a presidência aqui no Natal, assim que eu cheguei. E em seguida eu construí um núcleo Salomão Gabriel, que é em João Pessoa, né? Na época em que eu estava como presidente do Núcleo Natal, eu também fiz essa construção lá, que foi uma construção relativamente rápida, mas com um grupo de pessoas muito coesa, assim, muito unida, né? E conseguiu desenvolver um trabalho relativamente rápido, né? Uma unidade que cresceu rápida. Como eu falei, em 4 meses e meio a gente construiu a unidade, que a nível de tamanho dá o dobro de Natal, nas instalações de Natal. Então basicamente foi isso. Eu tive também, né, participando de outras unidades, mas como mais um incentivador, levando a doutrina, levando os ensinos da União Vegetal, né? Mas basicamente a minha trajetória é essa, né? Trabalho pela União Vegetal. E aqui na época eu morava em Manaus, eu tinha uma propriedade num lugar chamado Colônia Antônio Aleixo, uma propriedade grande lá, alguns hectares de terra eu tinha lá. E lá eu fazia um plantio de cupuaçu, plantava tucumã, abacate, uma série de frutas, né? Mas eu pedi autorização para plantar um mariri lá na área lá. Aí nós plantamos 850 pés de mariri lá. E pedi para uma pessoa que trabalhava comigo, que era um zelador, que ele desse uma atenção especial para aquele vegetal, porque ele tinha uma importância e tal, mas não entrei em detalhes do que era o vegetal, né? Então quando eu chegava lá nessa propriedade, eu nem, isso já pensando depois, né? Eu nem procurava, vamos dizer assim, a produção lá eu ia direto para saber como era que estava o mariri. E aquilo deve ter chamado a atenção dele, eles saber que eu não dava tanta atenção para as coisas produtivas que gerava recursos, e sim para uma planta lá que ele não conhecia. Aí ele pegou uma folha da planta e levou para um delegado. E aí o delegado pegou aquela folha da planta e levou para o Ibama. E lá no Ibama foi feita uma pesquisa científica através do órgão, né? E foi constatado que tinha uma substância que era proscrita, né? Como era proibida, a substância proibida. Então aquilo ali gerou vamos dizer, um processo, né? A Polícia Federal foi lá na minha propriedade, invadiu lá a propriedade, arrancou todos os pés do mariri, queimou todos os pés do mariri, e depois saiu estampado no jornal que o senhor Afonso Frazão Barbosa, proprietário da área fulana de tal, assim assado, estava plantando uma substância, né, alucinógena, que era não sei quantas vezes mais potente do que a cocaína. Então aquilo foi realmente algo assim muito, muito forte e inesperado, porque eu não pensava de que eles, né, ia acontecer o que aconteceu. Aí o que nós fizemos? Aí eu estava lançando aquele CDzinho no Secomis, que era um teatro da indústria lá de Manaus, e a Polícia Federal foi lá que eu acompanhasse eles depois, no dia seguinte. Eu tinha que acompanhar eles para fazer lá um interrogatório. Aí eu fui lá, fui acompanhado do mestre Roberto Evangelista e também do mestre Felipe. O mestre Felipe veio para me defender nessa situação que ocorreu, né? Bom,
Aí eu fui identificado criminalmente e processado como traficante. Para mim foi um baque muito forte, porque lá em Manaus eu tinha tinha muitos clientes, né? Que eu tinha uma empresa chamada Eletrotécnica Frazão e prestava serviço para o distrito industrial e também para algumas empresas de estaleiros navais e tal de Manaus. E a maioria dos meus clientes, eles rescindiram o contrato comigo porque não queriam se envolver com pessoas envolvidas com tráfico, essas coisas todinhas. Passado um tempo, eu conheci um cidadão chamado Mário Palmério. Esse cidadão, ele foi desembargador do Brasil do Paraguai, foi embaixador, uma autoridade, né, escritor. E ele estava escrevendo alguns livros pela Amazônia quando a gente se conheceu. Ele estava com o barco dele ancorado num estaleiro chamado Estaleiro Erim. E deu um problema no barco dele e eu fui chamado para consertar o barco dele. E fui lá. O barco dele é um barco grande, com capacidade para 250 pessoas. Aí eu fui consertar o barco dele, né? E a partir daí nós nos conhecemos, tornamos amigos e tal. E eu comecei a namorar com a filha dele, chamado Chalu. Olga, o nome dela, mais conhecida como Chalu. Aí tivemos, né, uma vivência, né? E um certo dia eu convidei ele para beber o vegetal. Ele foi não foi muito de acordo, porque ele não conhecia e tal, mas ele, como uma pessoa que tinha uma memória assim muito ampla, né, um escritor e tudo, ele resolveu ir beber o vegetal. Mas na realidade o que eu estava querendo era que ele fosse beber o vegetal, que era para mim fazer um pedido para ele. Eu precisava fazer esse pedido. Aí ele foi, bebeu o vegetal, teve uma borracheira muito forte lá, entrou no sufoco lá, uma peia de borracheira grande. Aí eu fui lá no banheiro, atendi ele e tal. E depois ele pediu para falar, disse que tinha gostado muito da experiência que ele tinha tido e que ele queria vir mais vezes, mas pelo que ele estava assistindo, ele achava que era muito importante o trabalho que estava sendo desenvolvido na União do Vegetal. Aí depois da sessão ele disse assim: Frazão, vamos jantar lá comer uma peixada. Aí eu fui com ele comer essa peixada. E lá eu falei para ele: ô Mário Palmério, olha, você é uma pessoa tão influente, né, no escalão do governo, é uma autoridade, você pode intervir em nome da União do Vegetal, porque nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue chegar no Ministério da Justiça para esclarecer algumas coisas a respeito da nossa instituição e não está havendo uma abertura para a gente fazer isso, né? Aí ele disse: tá bom, Frazão, então vamos lá para o meu barco. Aí nós saímos de lá da peixaria e fomos lá para o barco dele. E lá ele passou um rádio para a Embratel, e a Embratel conectou ele com o ministro Brossard. Aí o Brossard disse: ô Mário Palmério, tudo bem, como é que tá as coisas por aí e tal? Eu disse: pô, eu estou escrevendo um livro aqui, mas olha, eu estou querendo marcar uma reunião com você aí em Brasília, porque eu pertenço a uma instituição aqui chamada União do Vegetal. E as pessoas estão fazendo alguns comentários desrespeitosos à instituição. Eu estou querendo conversar com você mais a respeito disso, porque eu sou um membro dessa instituição. Eu estou seguindo essa instituição, ele falou. Aí o Brossard disse assim, o ministro Brossard disse: não, mas você pode vir, que não tem porquê você marcar uma entrevista, né? A hora que você vir, você vai ser recebido, eu vou lhe atender. Aí disse: Frazão, é o seguinte, olha, se contate com uma pessoa da União do Vegetal para que ela leve todos os estatutos da instituição, para que possa, né, apresentar lá o que vocês precisam apresentar lá no Ministério da Justiça. Na terça-feira do dia tal, eu vou estar em Brasília às 9h30 e preciso me encontrar com essa pessoa que vai representar a União do Vegetal lá em Brasília.
Aí eu contactei com o mestre Felipe, ele foi lá, recebeu ele no aeroporto e aí foi encaminhado para o Ministério da Justiça, né? Foi aberto a porta do Ministério da Justiça para dar encaminhamento na legalização da instituição União do Vegetal perante os órgãos do país, né? Com 3 meses, pois esses 3 meses aí foi retirado da lista dos proscritos, né? E como havia um processo que eu estava respondendo como traficante, como foi criada a comissão e foi retirada da lista dos proscritos, então o processo que eu estava respondendo negativou. Eu tenho cópia desse processo aí tudinho. E eu fui basicamente, como se diz assim, anistiado, né? Porque foi criada uma comissão para estudar o vegetal, foi aberto as portas do Ministério da Justiça para que a União do Vegetal desse efetivamente a iniciação da legalidade como instituição, né? E eu devo muito a esse cidadão, o Mário Palmério, porque ele foi uma das pessoas que abriu a porta, porque a União do Vegetal já vinha trabalhando já há alguns anos, através do mestre Felipe e de outras autoridades da União do Vegetal, para que pudesse, né, iniciar o processo de legalização da instituição. Mas quando chegava no Ministério da Justiça, aí havia aquela dificuldade para poder entrar e fazer as coisas como precisava fazer, né? Eu até me lembrei há um tempo atrás, quando houve aquele acontecimento lá dos Estados Unidos, né, de que a União do Vegetal venceu em todas as instâncias. Aquilo ali me tocou muito profundamente, porque eu acompanhei esse processo desde o início, então para mim foi uma coisa muito, muito, muito importante haver esse reconhecimento, né, de que a União do Vegetal é uma instituição que tem como objetivo, né, trazer a paz das pessoas e uma religião divina, né? Então é isso aí que aconteceu. O Mário Palmério, ele bebeu vegetal só essa vez. Ele foi, na realidade, foi um mestre que colocou ele naquele momento para que ele pudesse realizar isso, né? O mestre colocou ele e eu dentro daquela situação todinha, porque é o seguinte: quando os presidenciáveis iam para Manaus, eles iam lá para minha casa, porque o Mário Palmério, ele ancorava o barco dele no fundo do quintal da minha casa, que era como ali aquele poste ali. Aí o meu barco ficava ancorado próximo dele, chamava-se Chalu, no meu barco, e o barco dele se chamava Frei Gaspar de Carvajal. Era um barco muito grande, com capacidade para 250 pessoas. Então, quando todo o Ministério da República ia para Manaus, ia ficar lá na minha casa, porque ele residia lá também, o Mário Palmério, né? E o mestre colocou ali como... Depois eu pude perceber de que tinha que ser daquela forma, né? Mas durante todo o processo eu nem tinha parado para pensar o porquê tinha acontecido, né? Agora, a nível profissional, para mim, foi muito forte, porque eu perdi... Eu não digo que eu perdi, hoje eu já não digo que eu perdi, na época eu até dizia, mas o investimento foi muito alto, a nível de materialmente, né, falando, né? Porque lá em Manaus eu tinha uma empresa muito bem sucedida e trabalhava para algumas empresas, né? Tinha uma estabilidade muito boa financeira. Depois do acontecimento desse episódio, as coisas não ficaram tão fáceis para mim não, mas a nível espiritual eu acho que foi uma coisa muito boa, porque eu pude, de uma certa forma, ser um veículo. O mestre me usou como um veículo para que pudesse ser realizado o que foi realizado, né? A mudança para o Rio de Janeiro aconteceu quando eu me casei com a conselheira Regina, né? Na época ela não era conselheira e nem eu também mestre, né? E lá eu cheguei no Rio de Janeiro, fui presidente da unidade lá, fizemos também algumas construções lá boa, né? Participei, como eu falei, no Pupuramanta, das instalações no Pupuramanta. Depois iniciamos o Janaína, depois o Camalango, né? E nessa minha ida para o Rio de Janeiro foi onde eu tive
uma possibilidade de conviver mais de perto com o mestre Monteiro, o mestre Manuel Nogueira. Porque o mestre Manuel Nogueira eu já tinha uma convivência boa com ele lá de Manaus, né? Então eu também, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei fora do país um tempo, aí eu fui para Manaus, voltei para Manaus e eu fui contratado por uma empresa chamada Mineração Taboca para montar esse projeto lá em Porto Velho. Aí eu fui para a Mineração Taboca e fiquei lá em Porto Velho durante algum tempo. Mineração Taboca, Mineração Oriente Novo, todos são projetos que eu trabalhei lá, na implantação do projeto, né? E lá eu tive a possibilidade de conviver com as pessoas, os mestres da origem, né? Agora, eu tive assim uma empatia, uma sintonia muito crescida pelo mestre Monteiro, que foi uma pessoa que através do seu exemplo me conduziu assim a realizar uma transformação. Mestre Monteiro, mestre Manuel Nogueira, mestre Roberto Evangelista, mestre Paixão, mestre Ademir, mestre Bartolomeu, Janico, quase todos os mestres antigos eu tive a possibilidade de estar bem junto dele, mestre Roberto Souto também, Florenço, mas a minha aproximação mais foi com Zé Luiz, Monteiro, Ademir, né? Que eu posso dizer que foram pessoas que trabalharam mais na minha base de formação, né? Então eu tive uma possibilidade muito boa. Então quando eu vim para o Rio de Janeiro, que eu me casei com a conselheira Regina, aí eu recebi no Rio de Janeiro o CDC, pelo mestre Monteiro, depois eu recebi também a estrela de mestre também pelo mestre Monteiro. O mestre Monteiro me chamava de primeiro-ministro, ele falava assim, todo presidente ele tem os seus ministérios, né? Então ele me chamava de primeiro-ministro. Primeiro-ministro, com uma vivência muito legal. E uma das coisas também que ele ensinou também, mestre Monteiro, que eu sempre admirei muito, era o seguinte: ele, por exemplo, convocação, não era ele que fazia, não. Ele pedia para o mestre fazer convocação. Por exemplo, eu fui convocado, quem me convocou para o quadro de mestre, assim como também para o corpo do conselho, foi o irmão do Paulo Tá, mestre Celso, foi ele que me fez a convocação, né? Aí mestre Monteiro disse assim, então, o mestre Frazão foi convocado, feita a convocação, agora eu vou para os Estados Unidos e daqui a 3 meses eu volto e eu vou entregar a estrela, a camisa quem vai entregar sou eu quando eu voltar. Meu amigo, durante esses 3 meses foi teste por tudo, foi lá, foi uma peleja medonha. Quando ele chegou, ele me entregou a... E aí, mestre Frazão, tudo bem? Tudo bem? Então tá bom, vou entregar a camisa. Porque antigamente não tinha esse negócio de você ser convocado e entregar a camisa logo, né? Acho que o mestre ele fazia o seguinte, ele convocava e deixava o camarada assim passar por alguns testes para eles ficarem só apreciando, sabe? Se o camarada tinha condição ou não. E muitos não passavam mesmo não, quando chegava na hora de entregar mesmo. Aí o camarada entrava em alguma vacilação e não entregava não. Porque os testes arrochavam mesmo. Em todos os níveis, né? Se o camarada fosse um conselheiro, alguma coisa, ele sempre deixava um pouco mais, não entregava tão rapidinho assim não. Né? Quando eu cheguei aqui, as primeiras pessoas com as quais eu convivi foram o Gabriel Amaral, assim, primeiro, e o filho do Paulo Rosa, o Miguel. E a gente subia as dunas e as dunas também, assim, me cativaram muito pelo lugar. Eu já me senti assim, acolhido, bem acolhido. Com o passar do tempo vieram outras pessoas, né, se aproximando. E essas pessoas também me cativaram, porque foram 8 anos de jornada, né? Quero muito agradecer a todas essas pessoas que de alguma forma ou de outra pensaram na gente assim, querendo bem,
que continue a vir pessoas assim que agregam. Eu me senti muito bem recebida, eu acho que eu já falei isso. Quando eu cheguei, eu encontrei no Salão do Vegetal a conselheira Berenice, ela me deu um abraço, mas um abraço tão sentido, tão bonito, tão positivo, que eu me senti assim, muito bem naquele momento, porque eu estava assim carente de ter uma conselheira um pouco mais próxima da minha idade, porque lá de onde eu vinha, eu tinha conselheira bem novinha, e assim, eu vi uma pessoa assim, com mais experiência, com mais idade, para mim foi uma coisa assim, bem especial, ela me recebeu muito bem. E as demais pessoas também. No início eu tive assim, um pouco de dificuldade, mas não foi com pessoas exclusivamente do núcleo, não, assim, com o jeito de ser do nordestino, que é um pouco diferente do pessoal do sul. Então eu tive que me adaptar, tive que me acostumar, perceber as diferenças. Então o primeiro ano ele foi um pouco difícil por conta dessas adaptações que eu tive que fazer. Mas na sequência deu tudo certo e houve um crescimento dos meus relacionamentos com as pessoas. Nós começamos assim a nos entrosar melhor umas com as outras, e quero destacar assim que eu mesma assim estou me mudando para o Rio de Janeiro por causa de uma necessidade minha e também do meu companheiro de menstruação, de poder estar mais perto da família, de poder ter uma vida assim mais segura financeiramente, ter mais êxito profissional, né? Nossa busca é essa. E como nós viemos de lá, né? Nós saímos do Rio de Janeiro há 15 anos, então assim, uma vontade de voltar para esse lugar para iniciar um novo ciclo, já com um outro nível de vínculo com as mesmas pessoas lá e também com pessoas novas. Mas assim, eu trago dentro do meu coração uma gratidão, né? O Tiago já falou alguma coisa também, com as pessoas que me deram essa demonstração de amizade, né? Todos os mestres, pessoas que hoje são mestres que na época não eram, como por exemplo o mestre representante do mestre Henrique, e assim, pessoas assim que também no momento já não estão mais aqui no núcleo, como também a conselheira Lídice e o mestre Ricardo Canela, que foram pessoas assim que nos deram uma atenção bem especial naquela época. E dizer que eu gostei um tanto de estar podendo conviver aqui, conhecer pessoas, conhecer esse jeito de ser nordestino, natalense, assim, em especial, que eu acho assim que é uma coisa muito bonita, muito cativante, muito especial, porque eu sempre gostei do Nordeste, mas eu ainda não tinha vivido assim tão no Nordeste assim, a ponta mesmo do país. E pude fazer essa experiência e gostei muito do jeito de ser das pessoas e da maneira alegre do nordestino ser, porque o nordestino me parece assim que sofre rindo, né? Porque tem situações assim situações difíceis mesmo, quando tem uma seca ou alguma coisa assim, e as pessoas assim estão sempre alegres e para cima. Isso para mim eu acho que é um exemplo, né? A mulher nordestina também eu acho uma coisa assim especial, porque ela trabalha, estuda, faz de tudo e, né? E consegue, às vezes nem parece, mas a pessoa está lá levando uma vida assim de muito trabalho e estudo, eu pude observar isso, eu dou bastante valor a isso. E eu estou saindo daqui de Natal com muitas recordações muito boas assim, dentro do meu coração, e continuo sendo grata a todas as pessoas, a toda a irmandade do Natal. Eu hoje tive assim, alguns sentimentos assim, bem especiais mesmo, já me sentindo com saudade dos senhores. Isso, assim, eu creio que essa volta para o Rio de Janeiro, eu venho somar tudo aquilo que eu aprendi, não só aqui em Natal, mas também em Uberlândia, São José do Rio Preto, depois que nós saímos lá do Rio de Janeiro. Tudo isso vem somar, essas experiências vêm somar e vem trazer crescimento
espiritual para cada um de nós. Eu acredito que nós ganhamos muito com todas essas mudanças, e não só devido à comunicação com as pessoas, que foi está sendo ainda e quero continuar sendo bem especial, mas também a própria vivência de estar morando em lugares tão distintos, tão diferentes. Então, eu acho assim que vem sendo, que foi, né? Posso já dizer que foi, porque já está... Mas uma experiência bem válida, assim, para poder dizer, eu não seria do mesmo jeito se eu não tivesse vivido aqui esse tempo. Então eu sou grata por essa experiência, grata ao mestre, grata a essa oportunidade de poder ter conhecido também pessoas de outros núcleos, né, bem especiais, assim, mestre Zé Leite, a Conselheira Juventude, mestre Emerson, Conselheira Fabiana e outras tantas pessoas que estão em outros núcleos, né? Mariana, por exemplo, né? Nossa, super especial também, o Ricardo e Cíntia, e outras pessoas que no momento talvez eu não esteja me lembrando. Pessoas que me demonstraram assim, um carinho, uma compreensão, que tem assim, um lugar dentro do meu coração também. Eu quero dizer, em nome da minha família, tiveram algumas pessoas importantes, significativas para mim, para nós, né, para nossa família. O conselheiro Emanuel, a Edilena, pessoas que sempre estiveram próximo da gente, né, desenvolvendo uma amizade boa, sincera, né? O mestre Henrique, o mestre Jacques, Edinar, a própria, né, Berenice também. O Arcanjo, o Hugo, meu amigão, o Hugo também. E tantas outras pessoas, né? Por exemplo, ultimamente, né, tem algumas pessoas que ficaram bem próximas da gente, né? O Magno, o conselheiro Magno, o Henrique James, o Marco Antônio, o conselheiro Marco Antônio. Foram pessoas que estavam assim... O conselheiro Sérgio, Alessandra, né, que a gente teve épocas assim, de bastante proximidade também. O conselheiro Sérgio, Alessandra também. Né? Então, de um modo geral, né? Calu que morou na nossa rua. Né? Calu, a conselheira Cláudia, né? Nossa, Ana Cláudia. Ana Cláudia, né? Também. Muito especial também. O John, né? O John, o Valdemar. Então, foram pessoas assim muito importantes. Nossa estadia. E desse pessoal mais jovem, mais novo, tem a Érica também, né? Mas a mensagem que eu quero dizer é o seguinte, olha, o importante de todo esse trabalho que cada um de nós vem fazendo, é a gente procurar estar sempre ligado ao mestre Gabriel, porque esse símbolo da união do vegetal, que é a luz, paz e amor, ele precisa estar sempre presente na nossa vida, na vida de toda a Irmandade, para que eles possam se desenvolver, que eles possam crescer, que eles possam ser merecedor de estar em comunhão com Deus, né? E assim desenvolver o trabalho. Eu desejo que essa unidade ela passe por esse núcleo, né? Passe por uma fase melhor, que as pessoas possam cada vez mais ser mais amigas umas das outras, e que a ordem, né, que o mestre fala nos seus documentos, né, só através da ordem da doutrinação reta que receberemos dentro da união vegetal, que chegaremos à santificação, seja uma constante aqui na vida desse núcleo, para que possa ter progresso na vida das pessoas e as pessoas também crescerem. Desenvolva o amor, que é importante. Desenvolver o amor, o respeito, a consideração das pessoas. Sabe? Para que a gente possa fazer as pessoas felizes e ser feliz também. É importante, muito importante isso, porque é isso que o mestre Gabriel nos ensina. O que é amar o próximo? Amar o próximo é respeitar a sua ausência, a sua presença, ser amigo, ser cordial, ter educação doméstica, tem algumas coisas que são essenciais para uma boa convivência. Eu desejo tudo de bom, que o mestre Gabriel esteja sempre iluminando os senhores em todos os momentos da vida de vocês, os senhores daqui do mundo.
E eu tô querendo só fazer uma complementação, né, que eu lembrei de mais umas pessoas. Aí tem a Priscila, né, é uma pessoa assim que a gente recentemente tem se aproximado mais, né, junto com a Luana, filha dela, pessoas bem especiais também. E também a conselheira Maria, que é uma pessoa assim que já foi possível perceber que é uma pessoa que gosta de trabalhar pela União do Vegetal, uma pessoa amiga, chega junto, chega com conselho, chega com uma brincadeira, chega com alguma coisa, né, para contribuir. Então eu acho isso muito legal, eu acho que é uma boa aquisição. Ela e a conselheira Tereza também, que não vai ficar aqui no núcleo, né, mas do espaço de tempo que ela vem ficar, né, Mestre Miguel, acho que são pessoas assim que vêm somar junto com os senhores aqui. Eu desejo também que os senhores consigam, né, através dessas novas pessoas da direção, também evoluir cada vez mais e serem bem felizes mesmo. Desejamos. Eu desejo ao mestre Henrique, o mestre atual representante, tudo de bom, felicidade, saúde, que o senhor consiga conduzir o rebanho dentro desse clima de amor, de consideração, de respeito mútuo entre as pessoas, porque foi isso que o mestre Gabriel nos ensinou e isso que nós devemos, é isso que deve prevalecer entre nós, né, na nossa irmandade, né? Tudo de bom, felicidade para os senhores. Estou grato por tudo que os senhores fizeram por nós. Junto com a Giovana e a Ana Lu.